Saudações! Aqui é o seu instrutor Maxwell Soares. Vamos para mais um estudo do Bíblia Fácil Maranata. Nosso tema de hoje, salvação. Vamos orar? Glorioso Pai que estás nos céus, agradecemos pela vida, por essa oportunidade de estudar a sua palavra. Que a sua palavra crie raízes profundas em nossos corações e que possamos praticá-la, entender que a salvação é através de ti, Senhor, mas que possamos sim ver isso por meio da sua palavra, porque a Bíblia, ela é fidedigna. Realmente, o Senhor nos mostra a sua vontade por meio da sua palavra, que possamos estudá-la, confiar e praticá-la. Que tudo seja para a sua glória. Que o seu Santo Espírito seja nosso maior professor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Ao estudar o tema sobre salvação, quem sabe muitos perguntem, mas do que eu preciso ser salvo? O que está me ameaçando? Por que eu preciso de salvação? E qual é o caminho? Quem realmente pode me salvar? Então, vamos ver através da Bíblia de que precisamos ser salvos. Vamos conferir o Salmo 51, no verso 5, e Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz assim, lá em Salmos: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, só o autor da vida, nosso Senhor Jesus, somente Deus, pode nos fornecer a vida. A vida está nele, e ele compartilha essa vida a todos aqueles que estiverem ligados a ele. Quando Adão e Eva pecaram, ou seja, os primeiros seres humanos, escolheram ali desobedecer a Deus, acabaram dando realmente a escolha para que acabaram realmente permitindo que o mal entrasse no mundo. Logo, as consequências da desobediência acabarão levando à morte. Então, o salário do pecado é a morte. A morte vai contra a criação. Quando nós voltamos no verso, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, até mesmo uma criança, até mesmo um bebê aparentemente inocente para nós, ele possui ali o gene do pecado. Então, todos nós somos pecadores, na essência, em nossa genética. Tanto que o pecado, como um vírus, entrou na natureza, na humanidade, nos animais, e logo todos nós estamos fadados à deterioração e logo à morte. Deixar de existir. Mas, através do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós podemos ser resgatados, nós podemos ser livres, tanto do poder quanto da influência do pecado e sua essência. Podemos ser livres também, ou seja, da existência dele. Logo, não precisaremos mais ter o pecado convivendo conosco. Mas como será tudo isso? Em futuros estudos nós veremos mais detalhes. Vamos ver então as seguintes perguntas. Qual é a consequência final do pecado? Então, nós temos em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nós temos os representantes iniciais, Adão e Eva, e ali pecaram. Logo, o pecado passou então para todo mundo, e assim também a morte. Lembrando que, quando nós tivemos a escolha que o ser humano fez pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, era necessário sim Deus provar o ser humano. Deus sabia se o ser humano seria digno de confiança para que pudesse ser integrado à família celestial. Ou seja, Deus não colocou outras coisas, só pediu que não comessem de uma árvore. Mas, infelizmente, o ser humano comeu. Logo, lembrando que Deus não é pego de surpresa. Deus tinha um plano de resgate para o ser humano. Então, lá em Romanos capítulo 5, verso 8, o que Deus planejou para nos livrar do pecado e das suas consequências. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. O ser humano, ao pecar, foi expulso do jardim e não pôde mais adentrá-lo. Logo, também com uma maneira de proteção ao ser humano. Pode parecer um castigo inicialmente, mas era muito mais uma proteção de um Deus de amor, pois lá nós tínhamos o acesso também a outra árvore, a árvore da vida. E logo, o ser humano simplesmente tendo acesso à árvore da vida poderia ser um eterno pecador. Era necessário que o ser humano não apenas se afastasse da árvore da vida, mas também que pudesse realmente ver as consequências de sua escolha, mas ao mesmo tempo sendo instruído ali por Deus de que o cordeiro seria morto, aí representando Jesus, em, futuramente o Messias viria para salvar a todos. E isto foi sendo passado de geração para geração, sendo representado, por exemplo, por meio dos sacrifícios diários. E nós podemos ver isso se cumprindo a figura do Messias ali, o nosso Senhor, encarnando através de uma criança, ali no ventre de Maria, e é claro, aos cuidados também de José. Qual foi a missão de Jesus? Lá em Lucas, capítulo 19, verso 10, nós temos um verso: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E é claro que nós temos vários outros versos. Vamos ler, por exemplo, João, capítulo 3, verso 16, um verso famoso. João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, o Cordeiro estava apontando para Jesus. Todos os rituais, sacrifícios, tudo o que ocorria no santuário ou no tabernáculo, os livros da Bíblia sempre apontando para o Messias, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro que realmente seria o sacrifício perfeito para nós, tudo apontando para o Messias. Alguns escritores chegaram a escrever e falar que os livros da Bíblia é como se percorresse um fio de sangue, todos eles ligando a personagem principal, ao nosso Senhor Jesus. Como o profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus? Vamos ver em Isaías, capítulo 53, nos versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a iniquidade de nós todos. Ou seja, essa transgressão da lei, essa desobediência. Então, através de Cristo, nós somos salvos, através do seu sacrifício. Logo, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso em vários textos. Então, pela desobediência do ser humano, o ser humano ali acabou declarando que estava servindo a outro senhor. E ao servir outro senhor, não estaria mais ligado com a vida, ou com aquele que é o autor da vida, a fonte da vida, a própria vida, aquele que é. Logo, o ser humano, ali, por exemplo, Adão e Eva, morreram naquele dia espiritualmente e morreriam depois, consequentemente, fisicamente. Mas o Senhor ali faz uma aliança com eles. O Senhor mostra que sim, há esperança e mostra o plano da salvação. Logo, nós temos algo muito interessante que mostra lá no início da Bíblia já essa promessa sendo feita. Olha só, o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui nós temos, como alguns dizem, o proto-evangelho. Logo, o primeiro evangelho, as primeiras boas novas, de que a serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher. Porém, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E realmente isso se cumpriu na cruz. Nós temos ali o inimigo ferindo a Cristo em todo esse sistema, sendo voltado para a crucifixão do nosso Senhor. Logo, uma ferida no calcanhar não é uma ferida mortal. Agora, a descendência da mulher esmagando a cabeça da serpente, esmagar a cabeça, isso é uma ferida mortal. Logo, Jesus, morrendo na cruz, mas por ressuscitar ao terceiro dia, ali foi decretado, sim, a derrota do inimigo. O sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi aceito. E agora nós não precisamos mais nos perder. Nós somos ovelhas achadas por Cristo. Realmente ele nos encontrou, nós estávamos perdidos, mas aí agora nós somos salvos pela graça. Lembrando que ninguém, nenhum ser humano pecador é salvo pela lei, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Nenhum ser humano foi salvo pela lei em nenhum momento. Ou seja, toda a Bíblia vai apontando para a graça. Agora, como entender o papel da lei? Então, futuramente nós estudaremos sobre esse papel da lei. Ela é importante ainda? Será que existe mais de um tipo de lei? Será que às vezes há misturas, há alguma mistura em relação a falar de uma lei e outra? Há diferença entre lei moral e lei cerimonial? Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. Isso fazia parte de uma lei, porque agora o cordeiro maior, sim, foi sacrificado em nosso lugar. Mas e quanto a não dizer falso testemunho? Ou então, não adorar imagens? Isso faz parte de uma lei. Mas qual lei é essa? Então, qual o papel disso? Nós não obedecemos à lei para ser salvos. Nós somos salvos por Cristo, somos salvos pela graça, mediante a fé em seu sacrifício. Então, futuramente estudaremos qual é o papel da lei em tudo isso. Como receber, então, a salvação? Vamos ver em Atos, capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Bem, o crer aqui, ou o ter fé, não é apenas crer na existência de Deus, pois até os demônios creem e tremem. Mas esse crer é algo mais profundo, o crer bíblico, ou seja, o crer de realmente estar ligado a Deus, é não apenas crer na existência, mas confiar, abraçar a Deus e a salvação, realmente ter dependência do Senhor, confiar no Senhor, se entregar ao Senhor. Esse é o crer bíblico. Esse é o crer que o Senhor quer que nós tenhamos. Uma total entrega e confiança nele. E lá em Atos, capítulo 4, versos 11 e 12, nós temos: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E lá em Efésios, capítulo 2, nos versos 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, ou seja, pela graça, mediante a fé em seu sacrifício. E ali sim, através dessa fé, nos entregamos a Ele de todo o coração, todo o nosso ser, tudo o que nós somos e temos. Ou seja, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. E aí permitimos que Ele reine finalmente. E todos os dias que o pecado vem tentar nos manchar, que possamos ser lavados pelo seu sangue e receber suas vestes de justiça. E realmente ter ali o colírio do Espírito Santo, para que possamos sempre ser guiados à sua vontade e saber discernir entre o certo
e o errado, que possamos todos os dias honrar e glorificar ao nosso Senhor, lembrando que o sacrifício de animais era simbólico, representava algo passageiro, porque apontava realmente para algo futuro, logo para o verdadeiro sacrifício, que seria através do Filho Jesus. Então o animal não poderia pagar o preço e nos dar a vida eterna. Também outro ser humano não poderia fazer isso. Outro ser humano simplesmente, pois um ser humano morreria e simplesmente pagaria com a morte o preço dos seus pecados e deixaria de existir. Um anjo também não poderia, ali não teria vida em abundância. Agora, só mesmo Deus, representando ali tanto o ser humano quanto a Deus, tanto a divindade. Logo, sendo o nosso exemplo perfeito, o nosso Senhor, ele paga o preço dos nossos pecados, morrendo por nós, e também por meio da sua graça, ele acaba nos oferecendo também a vida eterna para todo aquele que nele crer. E é claro, ao crer no Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, que possamos nos arrepender verdadeiramente, para que possamos aceitar a Cristo. Não é possível o pecado e Cristo estarem no mesmo coração. Um deve habitar e o outro deve ser expulso. Quem vai habitar hoje em nossos corações? Você vai escolher. Deus abençoe a todos. Mas antes, é interessante só lermos um verso que é muito esquecido. Nós vimos aqui, em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, muitos esquecem no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando você é salvo por Cristo, agora você reflete em boas obras. Então, você sendo salvo por Cristo, permitindo que Ele habite no seu coração, você não vai ficar mentindo, você não vai ficar adulterando, você não vai ficar adorando outros deuses, você não vai trair. Logo, você está cumprindo da maneira correta a lei. Então, reflita a Cristo, receba a salvação, se entregue a Ele, permita que Ele reine em sua vida. Escolha hoje por Cristo, o Cordeiro, que foi morto na cruz, mas venceu, ressuscitou, está voltando para nos buscar. Vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, nós agradecemos muito pela vida, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Que possamos aceitar hoje esse sacrifício e todos os dias. Nos perdoe, Senhor, por tudo que ofendemos a Ti ou ao próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nossas famílias. Que o Seu sangue possa nos alcançar sempre. Nos lave com Seu sangue. Nos vista da Sua justiça. E seja com cada um de nós. Ajude cada pessoa a tomar a decisão por Ti. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos ajude a estar fortificados no Senhor, refletir o Seu caráter. E aceitando o Senhor, possamos ser verdadeiros cristãos. Ou seja, pessoas que realmente buscam fazer o que é correto, não para ser salvos, mas porque agora o Senhor habita em nossos corações. E isso é um reflexo do Senhor estar conosco e em nossos corações. Seja com cada família que aceitamos e possamos receber o seu perdão, a sua justiça, o seu amor, a salvação através de ti. Seu Santo Espírito esteja nos guiando sempre. Em nome e por amor de Jesus, lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém.